Cá estamos nós para mais um City Talks, o evento mensal. O mês passado não houve, mas estamos de volta com mais conversas sobre o cinema. Desta vez eu tenho convidados, são alguns, para falar do cinema português. O tema é o novíssimo cinema português. Será que existe este tema do novo cinema português? Mesmo que não exista, vamos ter filmes novos, portugueses, que estão aí a estrear, e eu achei por bem convidar alguns dos protagonistas desses filmes, atores, realizadores, produtores, e falarmos um pouco. Ao meu lado esquerdo eu tenho o Saúl Rafael, que é o responsável de marketing do cinema português na Nós Audiovisuais. Obrigado, Saúl. E o Saúl, nos últimos anos, tem sido alguém que tem apadrinhado as estreias, não só da sua distribuidora, de um certo novo cinema português. Eu começava já para te perguntar se achas que se pode, nesta altura, se chamar de novíssimo cinema português a uma vaga que possa ou não existir do cinema português. Acho que sim, quer dizer, têm surgido de facto novos realizadores com novas abordagens em relação ao nosso cinema e portanto, acho que se pode perfeitamente chamar novíssimo cinema português, embora nós saibamos que o nosso cinema é subsídio dependente e enfim, portanto, de alguma forma, os subsídios vão sempre parar aos consagrados e aos novos talentos já consagrados também, não é? Portanto, mas mesmo assim há quem consiga quebrar, digamos, algumas dessas barreiras E furar. E trazer coisas, de facto, com diferentes abordagens. E furar é preciso. A propósito de furar, aqui à minha direita tenho um ator e um realizador, estão ligados a um projeto que se chama Terra Nova. Daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, estreia nos cinemas portugueses. Terra Nova, um filme baseado na obra de Bernardo Santareno. O realizador é o Artur Ribeiro, o ator é o Vítor de Andrade. Eles estão aí em manobra de promoção do filme e não há dúvida que nós queixamos muito do cinema português, mas há uma vitalidade que já começa a ser real e o Saúl pode atestar. Quase todas as semanas tem estreado um filme português, que é o documentário, ou o projeto mais híbrido, mas a verdade é que tem estreado. Este filme, por acaso, é também da Nós, e eu deixava-vos apresentar o filme. O que é o Terra Nova? Para já são comentários, ambos bastante novos também, não é? Esse novo cinema português, são jovens, entre aspas. O Terra Nova foi um desafio que o Nicolau Breiner me fez há uns anos para escrever o filme para ele realizar. Só que infelizmente, como sabemos, nunca conseguiu realizar o filme, e a Ana Costa e a Cinemate propuseram tentar arranjar-me financiamento e fazer o filme, e assim foi. E foi com alguma ironia em 2 aspectos em relação ao projeto que o Nico me tinha pedido. Foi, por um lado, tivemos um subsídio às primeiras obras, apesar de ser o meu segundo filme, mas pronto, que o ICA funciona assim, e que é um subsídio de 500 mil euros, que como sabem que as pessoas, quer dizer, há pessoas que pensam que 500 mil euros é muito dinheiro, mas 500 mil euros é muito difícil para fazer um filme com 5 personagens em 3 ou 4 espaços e um exterior. E nós decidimos, quer dizer, o projeto assim o podia, fazer uma espécie de um épico marítimo, porque o Terra Nova é baseado no Lugre do Santareno e que basicamente é uma história, uma epopeia trágico-marítima passada na pesca do bacalhau. Eu situei o filme ali no início dos anos 30, e acrescentei à peça uma premissa que é num ano de má pesca, com pouco bacalhau nos bancos da Terra Nova, há um capitão que decide ir até à Groenlândia, e isto passa a ser, portanto, tem esse lado épico que acaba por ser quase um novo descobrimento, e a tensão e a intensificação dos conflitos que isso traz para a própria tripulação, que já tinha entre eles, há sempre isto é um filme claustrofóbico, apesar de ser feito num horizonte vasto do mar, e portanto não é um filme sobre a pesca de bacalhau, não é um documentário de todo, é de facto acaba por ser um filme de um conflito e um drama humano trágico e intenso entre um grupo de homens confinado a um espaço e em circunstâncias extremas da natureza e da própria natureza humana. Acaba por ser um filme sobre a condição humana. E o Vítor, como ator, também pode atestar, não é um filme que, apesar de ser baseado numa obra teatral do Santareno, que
que tenha aquela marca muito de adaptação do teatro em cinema cénico, aquele peso Sim. da palavra, é muito mais naturalista, não é? Não, sim, não é todo. E aliás, o filme acho que adapta ou vem a partir de duas coisas, não é? Da obra teatral, do Louvre e também das crónicas dele, Nos Mares do Fim do Mundo, que tem uma linguagem completamente diferente. É outro Bernardo Santareno em relação às peças, mesmo em relação à linguagem, ao estilo de linguagem, etc. E as crónicas são muito lindas. São impressões pequenas que ele tem sobre a vida nos barcos, sobre os pescadores, sobre o tipo de pessoas E que faziam. sente-se no filme, por acaso. Sim, não sei, espero que sim, porque ainda não vi o filme. Mas, Típico de cinema português, atores a promover filmes, não viram? Não, mas não vi porque não me deixaram. Guardam para anos Mas adorava ter visto, atenção. Falta pouco. Mas o Vítor faz uma personagem que não está na peça porque é uma personagem que é um bocadinho um alter ego do próprio Bernardo, que eu acrescentei ao filme. Civilizado ali no meio. Portanto, ele no fundo é o nosso olhar exterior, este universo, que é um bocadinho o que o Bernardo fez também. O Bernardo, estou a falar dele assim, com o primeiro nome, parece que sou amigo dele, não gostava, mas pronto, mas não. E é curioso o que estavas a dizer sobre a questão do filme ser claustrofóbico. Eu não ouvi, não é? Mas ter essa sensação claustrofóbica ali no meio daquela imensidão, e era exatamente como nós nos sentimos assim durante um mês ali a filmar no norte da Noruega. Tínhamos tens essa coisa, pronto, estás ali fechado no barco, num set, não sais do set nunca. Ou seja, não há pausa para descansar, não há nada. Estás sempre no set, sempre. Depois convém dizer que não foram para estúdio, que foram mesmo para alto mar, com todos os riscos, tempestades. Ou seja, ainda foi uma grande aventura. Foi uma grande aventura mesmo. Sim, absolutamente. Mas eu acho que isso também contribui para o resultado final do filme. Claro. Não seria, mesmo que tivéssemos os meios todos de estúdio e de efeitos, não era o mesmo filme. Acho que então os atores é que podem falar dessa experiência, porque eu no primeiro dia em que com o mar grande tivemos logo um Dory que foi ao fundo e por aí fora, e quando eu olhei para a cara dos atores percebi, ok, tenho filme por causa disso mesmo. Se tivesse sido feito ali na Lagoa da Albufeira, não havia filme, não era a mesma coisa, não havia o mesmo naturalismo. Era preciso isso. Dory, convém dizer, eu já vi o filme, pronto, já agora percebi o que é Dory, mas antes não sabia. Dory não é o Finding Dory, também é marítimo, mas é uma pequena embarcação. Sim. Essa sim é que os pescadores iam para o alto mar pescar o bacalhau, não é? Queres Não, contar? fala tu. Mas posso também rapidamente. Portanto, eles partiam nestes veleiros de 4 mastros, que eram os lugres, que lá está, quando o Nico me falou, queria adaptar o lugre, eu confesso, não sabia o que era um lugre. Ninguém sabe. Pronto, ninguém sabe, mas vai passar a saber agora. Mas iam com pilhas destes botes, os Dórias, e depois era um homem por cada bote que remavam até ao largo e à linha que pescavam o bacalhau, não era arrastão nem nada. E claro, isto o que é que acontecia? Havia uns que se perdiam, havia uns que enchiam o Dória de demasiado bacalhau e iam ao fundo, a maior parte deles não sabiam nadar. A ganância. Cada campanha, não era bem, no caso deles nem uma ganância, eles dependiam porque os pescadores ganhavam ao bacalhau que traziam. E disto estava dependente a família e a vida o resto do ano em Portugal, não é? Que foram 6 meses no mar e havia... Eu depois, obviamente, fiz alguma pesquisa, falei com pescadores, houve um engraçado que me contou que eles às vezes falseavam, porque isto na primeira vista o olho, quando eles chegavam com os Dórias ao navio, o capitão olhava e dizia, são não sei quantos quintais, porque olhava até onde é que o Dória vinha cheio, então eles às vezes punham assim os bacalhaus, em vez de estarem todos alinhados para fazer mais molho, só que o capitão também já sabia e descontava sempre um bocadinho. Portanto, aquilo era uma vida de facto difícil e pronto. Agora, no filme, não documentamos isto tudo porque o filme acaba por ser ainda mais difícil. Nesta viagem acontece provavelmente não só os bocadinhos, todas as coisas que o Bernardo Santareno encontrou ao longo das suas viagens, com aquelas que eu acrescentei. Portanto, isto é uma viagem onde acontece de facto tudo. Se alguém for ver do tempo e pensar, isto é um bocadinho, pode ser um bocado exagerado, mas não é, porque é uma ficção e, portanto, esta é a história desta viagem. E depois tem um elenco que eu acho que também deve ter sido um dos trunfos do filme, reúne grandes atores de cinema português, não é só o Vítor. Isto não é um sol. Temos o Virgílio Castelo, temos o Ricardo Sá, temos o Miguel Borges, temos um super elenco, o João Reis, e não há dúvida que todos alinharam nessa grande aventura. Tu, como distribuidor, tens aqui um filme que eu acho que tem potencial para chamar público, porque tem atores que as pessoas conhecem, que gostam, e depois tem esta coisa de ser mesmo sentir-se o mar no filme. Não é? Sim,
filme é dirigido a um target assim, mais adulto, que tipicamente não é o target que vai mais vezes ao cinema, como sabemos. Ainda assim, obviamente, o elenco é estrondoso, temos ali o melhor do Star System português. Mas os atores conhecidos levam o pessoal ao cinema ou a tua experiência? Diz que não. Temos de tudo. Tivemos um filme português estreado há 2 anos que tinha 52 atores e que foi um flop monumental. Linhas de sangue. Temos filmes que é um único ator que nem é assim tão conhecido a carregar o filme às costas e faz bom público, portanto eu acho que é um bocadinho relativo, quer dizer, e ainda mais... Cada caso é um caso. Sim, ainda mais as pessoas veem a maior parte dos atores todos os dias na televisão, portanto não há uma necessidade de ir ao cinema ver o filme porque os atores A, B, C, D estão no cinema, porque eles estão todos os dias em casa das pessoas. Agora, eu acho, em primeiro lugar, o que é importante é que a história seja uma história boa, bem contada. Ou seja, basicamente não há um Star System em Portugal, por exemplo, os franceses vão ver um filme porque tem o Vincent Cassel, mas cá em Portugal um filme que tenha o Nuno Lopes não é necessariamente tesouro de bilheteira, não é? Claro, quer dizer, o Nuno Lopes tem filmes que tiveram pouco mais de 1000 espectadores e tem Que é o Mar, filmes, pois. e tem filmes que Funcionaram fizeram, bem. sei lá, como o São Jorge, que fez 40 e tal mil espectadores. Funcionou bem. E ainda por cima o Nuno Lopes, no caso de São Jorge, ganhou um prémio em Veneza, portanto, que foi vendido como o melhor ator E não de era. Veneza, que era numa categoria paralela, mas ainda assim, portanto, isto despertou imenso interesse. Isso que no estás a público falar e é tudo muito mais. interessante e eu peço-vos para vocês juntarem à conversa que é como se vende um filme. Por exemplo, Herdade. Eu tenho uma teoria, não sei se concordas, que funcionou, o filme fez mais do que se esperava porque foi vendido como um filme português que foi nomeado aos Oscars. O filme estava apenas proposto pela Academia Portuguesa para ser nomeado. Mas a imprensa e uma certa maneira de se promover o filme disse que era o filme dos Oscars. Eu acho que sinceramente, essa eu já não cola, porque isso acontece sistematicamente todos os Mas anos. eu Há sempre- acho que com este colou, por acaso. Não sei, eu acho que, repara, o primeiro grande momento da Herdade é ter estado em competição em Veneza, onde já não ia um filme português há 14 anos, e estar em competição com o Polanski, com o Soderbergh, não, Sim, com o Soderbergh, sim, o Todd Phillips, com os grandes cineastas. Albano dos últimos Jerónimo ao anos. lado do Portanto, Joaquin Phoenix. Pá. E é de facto o reconhecimento de que o filme tem uma qualidade sem dúvida, singular. sem dúvida. Para além do mais, o filme ganhou um hype monumental durante, sei lá, já dentro da rodagem e depois quando começou a ser mostrado pelo Pau Branco a vários potenciais parceiros. E o filme é de facto um filme magnífico. Pegando esta, Vítor e Artur, digam, o que é que pode vender um filme português? São os atores, é a história, é a sua especificidade? Eu acho que este género de conversas e o trabalho que tu fazes de divulgação do cinema é importantíssimo, porque, por exemplo, eu tenho a certeza que se as pessoas, claro, vai ver quem não gosta, mas se as pessoas forem ver este filme, vão gostar. Vai ser difícil Levá-las ao cinema. levá-las ao cinema. Não sei se... Pois eu não sei o que é que pode vender. De facto, tenho um bocadinho de pena quando penso assim em países próximos do nosso, como Espanha e França, em que o cinema deles é tão visto também e as pessoas aderem tanto e há mais, faz-se mais e não sei o quê. E muitas vezes penso nisso. Eu próprio gostava mais de fazer cinema. Eu fiz muito pouco na minha vida, faço mais teatro. Mas porque não há também, ou porque o pouco que há é fechado, ou não temos tanta produção, vá. Sim, deixa-me só dizer o seguinte, por exemplo, estás a falar de Espanha e de França. França chega a ter cota de mercado no cinema local muitas vezes superior a 50%. Pois, claro. Em Portugal, o ano passado, com um filme como O Variações, não é? Que faz cerca de 300 mil espectadores, com um filme como O Variedade, que faz 70 mil, como a SNU, que faz 80 mil, que já foi um ano particularmente interessante do ponto de vista da relação do público com o nosso cinema, a cota de mercado é de cerca de 4%. É muito não é? pouco. E já É foi muito bom. pouco. Em Espanha são sempre 20% de cota de mercado. Portanto, há muito Mas é mais... estabelecido pelo governo ou pelo Estado? Não. Ou seja, no caso de França, há mesmo uma obrigatório. proteção ao cinema francês, já há Pois, muitos lá anos. está. Os multiplexos têm que estrear Os filmes franceses. os filmes americanos não podem fazer publicidade em televisão, por exemplo. Mas atenção, que eles produzem cerca de 300 a 400 É uma filmes indústria, por ano. é uma Pois, indústria. claro, Portanto, sim. ou seja, tem uma diversidade gigantesca. Sim. Em Portugal, voltando outra vez a agarrar no início da conversa, com a subsidiodependência, portanto, claramente, a maior parte dos filmes têm todos um determinado tipo de posicionamento que não é quase, que é quase sempre, está quase sempre nos antípodas daquilo que o grande público prefere, não é? Mas convém dizer que a razão para a
dependência é porque não temos um mercado suficiente para mesmo um filme que tenha sucesso de bilheteira que Ser pague, pago. que pague o Repara, nós nem sequer produtor, conseguimos que pague... exportar os nossos filmes para os países de língua Pois, portuguesa. pois, é isso, Um brasileiro não consome um filme português Pois. e os africanos também não. Portanto, estamos limitados aos nossos 10 milhões. E eu, antes de chamar novos convidados, porque isto vamos ter que rodar, eu quis trazer aqui uma diversidade, só num nutshell, assim, num resumo, o que é que poderia mudar no sistema que o ICA tem de júris, de jurados, o que é que se pode mudar na prática? Eu tenho aquilo que sempre defendi, que é, eu acho que os apoios devem ser feitos filme a filme e pode haver, se calhar, 5 filmes que precisam de 100 mil euros e porque têm propostas haver mais. E depois haver outros, porque, por exemplo, eu acho que é absurdo ser tudo de igual para igual. Obviamente, das duas uma, ou anda alguém a enganar alguém ou então alguém que se lixa, porque faz um filme se com pequeno, 500 isso é mil mais dinheiro, euros não é? para fazer este filme, eu tenho a certeza, a gente sabe sempre, os produtores dizem que não há dinheiro, não há dinheiro. Eu aqui tenho a certeza absoluta que a Ana Costa enfiou aqui imenso dinheiro e que não tinha dinheiro para tudo aquilo que nós queríamos. Mesmo assim, fizemos o filme. Agora, claro, se calhar devia haver uma forma de avaliar os projetos, até se fazer mais filmes, porque há muita gente aí, tanta malta nova que anda a fazer filmes sem orçamento e que pedem aos amigos e que hoje em dia tecnicamente é possível fazê-los com qualidade e que se calhar com um apoio de 100 mil euros faziam filmes melhores e havia mais realizadores e depois outros filmes precisam de um bocadinho mais de dinheiro para poderem cumprir os seus objetivos. E deixa-me só dizer o seguinte, o teu filme foi apoiado pelo ICA num contexto totalmente diferente e foi quase um oásis ali temporal durante 3, 4 anos, em que a seleção dos júris era muito mais eclética do que é hoje e do que foi no passado. Anterior. Está menos eclética agora. Eu acho que está muito menos eclética. Portanto, basta olhar para os projetos que são selecionados e percebemos que há uma tendência clara para um cinema mais de arte e ensaio, nada contra, mas os projetos, quem é que é o louco que vai investir $500 000 do seu dinheiro para um filme português? Quando é que ele vai recuperar? Será que vai recuperar? Quer dizer, há outras formas de investir €500 000 que dão um retorno de investimento muito mais rápido que num filme português, correndo o seríssimo risco de nunca recuperar €500 000, não é? Exato. Portanto, deveria haver também espaço para projetos que estejam mais próximos daquilo que o grande público deseja. E é fácil fazer filmes que, por exemplo, o caso do Variações, quer dizer, é um filme que tanto agrada ao grande público como, se calhar, um cinema um bocadinho mais, um público um bocadinho mais exigente do ponto de vista intelectual. Conseguiu confluir aí, sim. Eu acho que sim. A verdade é a mesma coisa. Sim, são dois bons exemplos. Eu espero que o teu também seja. Resta-me desejar bons mares para a Terra Nova daqui a 2 semanas. E eu propunha vermos umas imagens e daqui a bocado termos outros convidados. Obrigado. Até já. Ficamos um bocado com Terra Nova. É pouco peixe! Está mal. Por que é que está tudo constantemente ir para a Groenlândia? Mas lá é pior que este? Este navio vai dar meia volta e eu vou ficar em São João da Terra Nova. Isso à mão e regressa! Que este mar não dá para brincadeiras! Estás perdido! Os homens não respeitam quem ama, mas sim quem teme. E olha que se a coisa der para o torto, não penso que é por sentir alguma compaixão por os que se safam. Doutor, não se meta! Acabam de assinar a vossa sentença de morte! O problema do marreco é que ele tem medo do mar. E o mar cheira cá aqui medo e vem para nos buscar a todos. Parem todos! Eu não quero mais mortos neste lugar! Soltem foguete! Foi o mar! Foi o mar!
Está. E agora, novos convidados, continuamos neste especial de cinema português. Que muitas vezes, eu estava a dizer às pessoas, vamos falar de cinema português, há sempre pessoas que pensam, ui, vai haver polémicas. E eu até brinquei, em vez de polémica, vamos ter ternura. E por isso está ao meu lado esquerdo, um crítico, um pensador do cinema, o Carlos Natálio, que é muito conhecido pelo que escreve e pensa na Pala de Walsh, mas também tens agora outra função, que é seres programador no Indie Lisboa. Deve estar a ver muitos filmes. Obrigado. Do meu lado direito, e já vão perceber porquê, eu convidei um ator que é o Tiago Aldeia, que está quase, em abril, estreia como protagonista dos Conselhos da Noite, um novo filme português, e ao lado do Tiago, outro Tiago, o Tiago R. Santos, que é um argumentista, se calhar, argumentista assim em português, as pessoas pensam isto não existe muito, é das exceções, e podemos começar por ti, e muitas pessoas dizem, epá, o cinema português tem problemas, muitas vezes os argumentos, não... Mas isto é conversa obsoleta, não é? Eu acho que as pessoas têm um bocado de razão, por acaso, porque é a mesma coisa dizer, as pessoas têm, os astronautas portugueses têm problemas de ir ao espaço. E têm. Não vão muito. É verdade? Ou temos maus tenistas, sabes? É porque não são coisas que são incentivadas, na maior parte das pessoas são incentivadas a jogar futebol. Como disse aqui o Sul muito bem, nós não temos mercado. São produzidos para aí 14 filmes por ano. Subsidiados, metade destes filmes vamos supor que foram escritos pelos próprios realizadores, que não há nada errado nisso, mas é a realidade das coisas, e dos 7 que sobram, provavelmente são filmes que não estão necessariamente também muito ligados a questões narrativas, os objetivos não são propriamente narrativos e a presença do realizador sobrepõe-se a tudo o resto, a maior parte dos projetos. Eu recentemente concorri com 2 projetos ao apoio à produção, penso que eram 26 filmes, acho que 8 tinham um trabalho de argumentista, todos os outros eram assinados pelo próprio realizador. Isto é uma questão que o próprio Wiki incentiva. Eu já tive júris a fazerem observações de olharem para o guião e dizer não se sente a presença do realizador no guião. É fácil perceber porquê, porque não foi o realizador que escreveu o guião. Não é? Como se isso fosse um problema. Não, e como se fosse uma coisa... Eu sei, o que o Wiki está a dizer é nós apoiamos filmes, preferencialmente, que são escritos pelos próprios realizadores. Eu não sei se é o Wiki, é um certo pensamento. Não, é o Wiki. É o Wiki, porque se tu vês o decreto de lei sobre a veia do cinema e perceberes que a palavra narrativa não aparece uma única vez na lei do cinema, que não aparece nos critérios de avaliação do ICA, tu percebes que eles não estão interessados no cinema narrativo. O resultado, o cinema português que nós temos é o resultado da política cultural do ICA, há muitos anos, talvez com exceção daqueles 2 anos que o Saúl também referiu aqui, que o júri era um bocadinho mais eclético, mas de resto acho que os júris, se perguntarem ao Xabi, ele vai dizer, não, o nosso cinema é preferencialmente um cinema que não é dirigido tanto ao público, mas que tentou conquistar uma determinada presença nos festivais, que é o que depois eles gostam até de vender, o que acontece. Não Não estou nada, mais uma vez, eu acho que é importante deixar claro, eu não tenho nada contra esse tipo de filmes. Tu és a favor da diversidade? Eu sou a favor, como espectador e como criador também, o que eu gosto é que o cinema português seja plural e que tenha vários objetivos, e acho que é tão nobre estar presente num festival de classe A, como isso fazer que estás a dizer é presentes muito espectadores. interessante, até para esse cinema dito de autor e não Todo se o cinema é vampiriza- autor, de certa Sim, forma. ou, se quiseres, eu acho que é mais justo dizer falar de cinema narrativo e o cinema que não tem tantas mais preocupações exploratório, narrativas. pronto. E dentro desse cinema, sem as tais preocupações narrativas, eu acho que, não sei se concordam comigo, mas é uma situação que, se só houver esse cinema, é mau para o próprio cinema, porque se vampirizam uns aos outros e não há um lado de distanciamento entre os filmes. Não, e antes de passar a palavra, porque obviamente não quero estar a controlar o debate, deixa-me só dizer uma coisa. O que eu acho que é mau é porque, por exemplo, passa-se a ideia, muitas vezes se luta, quando as discussões dos júris, que são periódicas e constantes e tão cansativas, fala sempre, não, porque é importante é o cinema português manter a sua independência. E tudo bem, mas Liberdade. E a liberdade e a independência. Mas tu vês as observações do júri, tu vês o tipo de projetos que eles apoiam e percebes que a independência não existe, porque as pessoas que querem trabalhar, as pessoas que querem filmar, vão ter necessariamente que pegar na sua visão e enquadrá-la naquela caixinha que se decidiu que é a caixa do cinema português. Portanto, não há liberdade, não há independência. A maior parte das pessoas querem filmar com liberdade ou independência e querem contar histórias e querem, de facto, ter um cinema narrativo. Têm que filmar com muito pouco e têm que filmar, ou então esperar 13 anos ou 12 anos. Foi o que o João Maia esperou para filmar Variações, se não me engano. Tiago, as pessoas conhecem-te, recentemente entraste, pessoas do cinema, conhecem-te do Hotel Império, mas, entretanto, agora vais estar como protagonista no
no filme Os Conselhos da Noite, que vai estrear no começo de abril, se não houver... 2 de Abril. 2 de Abril, se não houver adiamentos coronavírus, mas seja como for, antes de começarmos a falar do filme, tu gostas de cinema português ou tens pé atrás? Não, gosto. Acho que há um preconceito evidente entre as pessoas do cinema português, que é uma seca. Lá está, porque se calhar maioritariamente vai um bocadinho ao lado autoral e do conceito de autor e não sei o quê, o que não é necessariamente mau, depende do autor, como é evidente, mas acho que há um preconceito das pessoas. E a pluralidade é essencial neste caso, até poder, às vezes, haver um filme, esta é a minha opinião, haver um filme mais comercial para trazer uma corrente pública que normalmente não vai ao cinema. Que é o que aconteceu se cá com a herdade. E que posteriormente, se calhar, já vai ver outro filme um bocadinho mais complexo, um bocadinho mais difícil, por norma. Pronto, para nós não será, estou a falar de uma maneira geral, para as pessoas, é que seca. Não, mas as pessoas têm que dar uma oportunidade. E, portanto, o facto de haver um cinema plural é muito, tendo também filmes comerciais, eu acho que é importante para trazer uma nova corrente pública. E antes de falarmos dos Conselhos da Noite, eu queria passar aqui ao Carlos a palavra, porque eu acho que o que está a acontecer hoje em dia é uma divisão, mesmo no mercado de exibição, entre os chamados filmes mais de arte e ensaio e os outros cinemas, e os outros filmes, até porque estão a ser exibidos em salas, até dentro do mercado de exibição há uma espécie de seleção, de não é? seleção, onde é que vais ver o filme e depois já vai para outro sítio, já não quer ir ver. Tu sentes que isto começa a ser um bocadinho uma espécie de guerra, não é? Pequenos nichos, não é? Nichos. Sim, na verdade, acho que sim. Acho que tens razão. Ou seja, começa a haver esta espécie de consciencialização do espaço que cada um vai ocupando. Sim. O que, se é, mais uma vez, uma estratégia de mercado, não é? Dos dois lados, não é necessariamente positivo para o cinema, na verdade, porque, independentemente das questões do targeting, independentemente das questões de anteciparmos o que é que o público pode ou quer ver ou poderá querer ver, há aqui uma coisa também muito importante, que é muito subjetiva e que é muito difícil de definir, que é o que é o bom e o mau cinema, não é? E esta coisa é uma coisa que vem desde o início do cinema e que é muito difícil de definir e não está nem num lado nem no outro, não é? Não pode está ser, provavelmente, é subjetivo, exatamente. Depende de cada um. Portanto, esta questão, por exemplo, que o Tiago falava da questão da escrita é muito importante, porque, na verdade, há aqui uma tradição, que é uma tradição autoral do cinema europeu, que incentiva, de facto, a que o realizador tenha um comprometimento tão grande com a sua obra que, muitas vezes, tem que controlar a 100% o argumento. E isso a certo ponto, é incentivado. É uma tradição histórica, nós enquadramos nessa tradição. E isso, tendo as suas virtudes e os seus defeitos, tem esta questão de transformar automaticamente... E quase que por magia todos os realizadores em bons argumentistas. O que às vezes é um caso, acontece, e outras vezes não é o caso. Olha, há um caso muito interessante do cinema europeu, estás a falar, que é o Alain Resnais, que eu penso que os melhores filmes dele são aqueles que são escritos pelo Bacri, pela Agnès Jaoui, o Smoking No Smoking, por exemplo, e depois no cinema inglês o Ken Loach, que quando se lia ao Paul Laverty saem sempre as obras-primas. E isso é interessante, que é os cineastas, autores, perceberem que têm de vez em quando que ter argumentistas. E mesmo do ponto de vista de um certo... Eu acho que no caso da realização há sempre esta luta entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que é entre o lado racional da história que se quer contar, da mensagem que se quer passar, um conjunto de preocupações e algo que é do ponto de vista quase intuitivo, emocional, que às vezes, decisões que às vezes o realizador ou a equipa não consegue explicar. E há sempre este duelo entre as duas coisas. E esse é um bom duelo. E o que acontece é que, em muitos casos, isto não é uma regra, mas em muitos casos, esta espécie de totalidade, onde nas mãos do realizador está todas as decisões, por vezes não há esse espaço de distanciamento. E não há esse espaço de distanciamento para que esse equilíbrio se faça de forma mais saudável. Não há esse distanciamento em relação a uma história de outra pessoa, a um argumento de outra pessoa. E eu acho, de facto, que isso também ajuda a que os portugueses vão menos ao espaço, não é? É um bocadinho essa a questão, que é quanto mais
quanto mais filmes, quanto mais escritores, argumentistas existirem, melhores filmes nós vamos fazer em todos os espectros, quer o espectro autoral, quer o espectro mais comercial, na verdade. E eu acho que, de facto, independentemente das questões das políticas de atribuição de subsídios, eu acho, de facto, que a possibilidade que hoje em dia nós temos, e se calhar por isso também é interessante falar do novíssimo cinema português também por aí, que é esta possibilidade que, dentro até certos limites, determinados autores ou determinados realizadores poderem, ao sair da escola de cinema, fazer os seus filmes, curtas ou até longas, às vezes com algum sacrifício, e fazerem coisas interessantes, permite esse espaço de uma certa diversidade e sobretudo, de um certo aumento de produção, não é? Porque eu sinto muito que há essa espécie de... há pouco dinheiro envolvido, há poucos projetos atribuídos e, portanto, experimenta-se, apesar de tudo, pouco. Experimentam-se aqueles que conseguem um determinado nome, experimentam e conseguem filmar, mas há um conjunto de pessoas que, se calhar, por vários motivos, não conseguem aceder a eles. E esta possibilidade das novas tecnologias, de poderes fazer um pequeno filme, por exemplo, estou-me a lembrar de um filme que esteve o ano passado na secção Novíssimos, que é A Casa e os Cães, que é uma longa-metragem de duas realizadoras, Madalena Fragoso e Margarida Menezes, se não me engano nos nomes. E é um filme feito com os amigos, é um filme muito caseiro e é um filme super interessante do ponto de vista da realização. Se calhar não é um filme para colocar no cinema, mas este tipo de exemplos permite-nos também perceber que há várias formas de ir experimentando e de ir trabalhando. Eu acho que está a fazer um cinema quase subterrâneo muito interessante em Portugal e os Novíssimos têm estado. Uma coisa que é um bocado uma evidência, é fantástico. As pessoas pegarem na câmara, pesarem dos amigos, irem para uma casa, para um terreno, fazer um pessoas filme. que vêm do cinema, das escolas de cinema. Certo, mas para mim a única questão é, nós queremos ser profissionais desta área. Nos Estados Unidos, se o Kevin Smith faz um filme, o Clerks, com os amigos, numa loja de conveniência preto e branco, é que eu tenho algum sucesso, depois vem a Warner, pega nele e dá-lhe uns quantos milhões para fazer o filme seguinte. O problema aqui é que tu fazes esse filme com os teus amigos e se calhar até vais ao indie, mas depois não sais dali, porque não há ninguém que pegue em ti, não há mercado, não há nada, e as pessoas não podem ser amadoras para sempre, as pessoas não podem estar a pedir favores aos amigos para sempre, as pessoas querem ganhar a vida. Mas eu sei que há produtores que estão à espera de novos valores. Eu estou à espera para depois fazer o que é com eles se não ganham o ICA. Pois é aquela questão, se calhar um produtor com currículo consegue, não é? Sim, são 14 filmes por ano, quer dizer, vamos ser objetivos. Mas mesmo a questão é essa, que mesmo aquelas, tirando duas ou três exceções que nós podemos nomear, as pessoas que pontualmente ganham o ICA, que até já fizeram mais 2, 3 filmes, nós não podemos dizer, ou agora podemos dizer a dois ou três nomes, que são realizadores de profissão. Não é? Certo. E, portanto, mas isso tem a ver também com, não tem a ver só com o problema do subsídio, tem a ver com a escala, num conjunto de pessoas que em Portugal se interessa pela cultura é reduzido, pessoas que se interessam pelo cinema ainda é mais reduzido, e, portanto, esta espécie de escala também não propicia... Sim, deixa-me só acrescentar que, e mais uma vez pegando aquilo que o Saúde disse, nós temos a mais baixa frequência europeia de pessoas que vão ver o cinema do nosso país. E isto, para mim, é também o resultado da política do ICA durante anos e anos e anos. E que depois vai a todas estas questões, a ausência de mercado, a ausência de tudo. Tiago, eu confesso que estamos aqui no começo de março, ainda não vi os Conselhos da Noite, vende-nos o filme. Isso é uma grande responsabilidade. O filme é uma narrativa simples sobre uma personagem, o Roberto, no caso é a minha personagem, e atravessa todo o filme, todas as cenas, é com o Roberto. E, portanto, no fundo, não tem grandes artifícios, senão o lado emocional e a viagem emocional desta personagem. É um jornalista frustrado que faz uma grande reportagem sobre uma comunidade cabo-verdiana a viver nos arredores de Lisboa, tem as suas convicções, pretende que aquilo tenha algum efeito político, não tem, mergulha sobre aquilo durante 3 anos, percebe que não acontece nada politicamente e, portanto, é antissistema, revolta-se contra tudo, mais uma série de factos, mais situações, e vai para o Alentejo viver da agricultura, basicamente. E vai lendo os seus livros, mas fica bicho do mato, antissistema. Até que descobre que tem uma doença terminal e regressa a Braga, que foi onde nasceu e onde saiu aos 15 anos e veio para Lisboa. Portanto,
no fundo, o filme é sobre este regresso a Braga, que diria que é uma das personagens também, a personagem principal. É o primeiro filme filmado em Braga e, portanto, depois é o regressar a Braga, que vem como uma espécie de despedida, mas acaba por ser muito mais que isso e acaba por ser quase uma ressurreição, por assim dizer, entre aspas, muito mítica, porque é uma cidade muito mítica, acontecem uma série de José coisas. Oliveira é o nome do cineasta, também de Braga. Também de Braga. E isso apraz-me... Também ele escreveu. Sim, ele escreveu. Palhaço. Mas apraz-me dizer que é importante que surjam filmes de outros polos, não seja tudo feito de Lisboa e até sair mesmo também do Porto, onde também há ali um polo de produção, mas acho que é muito importante... E é esse olhar do Zé Oliveira que, sobre aquela cidade, que ele também saiu, um bocadinho autobiográfico, saiu de lá muito cedo e agora está uma cidade completamente... É outra cidade, é como Lisboa e Porto, altamente dinâmica. E, portanto, é esse redescobrir dessa cidade. E ele faz uma coisa muito interessante, que tem atores e não atores, e mistura tudo. E personagens locais, reais. E, portanto, essa panóplia, aquele melange acontece todo no filme e parece-me que é muito interessante, portanto, vão ver. Para além de Braga, que é uma cidade lindíssima e extremamente mística. Eu também a descobri, eu já tinha ido a Braga, mas obviamente a filmar lá tanto tempo, foi uma grande descoberta. Eu agora faço uma questão para os três, e respondam todos ao mesmo tempo se quiserem, que é esta forma de que o cinema português agora também encontrou, que é transformar filmes que seriam, como o filme do Bruno Aleixo, num telefilme, mas depois estreado em cinema, ou filmes que nascem numa gênese televisiva e que depois são séries, mas fazem uma versão, ou filmes que são curtas e ficam longas. Vocês acham que isso é uma forma também de furar, como há pouco dizíamos? É uma opção? Eu acho que não é a situação ideal, mas... Isso é um bocado whatever works, né? Eu acho que muitas vezes o facto de ser filme, não quer dizer que todos os casos são estes, a sensação que eu tenho olhando de fora, e eu nunca fiz isso, nunca trabalhei num filme e depois escrever cenas a mais para uma série, não tenho esse exemplo. Parece que muitas vezes é um mecanismo para ir buscar mais dinheiro ao ICA, sinceramente, para ir buscar o dinheiro, vais buscar o dinheiro de apoiar a produção de cinema, vais buscar o dinheiro a apoiar a produção de séries, percebes? É um bocado... E muitas vezes até não há grande diferença entre o filme e a série, tendo o facto de que a série está dividida em 3 partes de meia hora e tem mais 2 cenas, quer dizer, portanto parece-me que é um bocadinho às vezes, eu não quero dizer uma aldrabice, mas cá quero dizer uma aldrabice, quer dizer assim... Um esquema. E o esquema que é um esquema também de sobrevivência, de, como tu estava a dizer, há pouco dinheiro, vamos tentar arranjar mais dinheiro, e o trabalho de um produtor é arranjar o maior número de financiamento que quer, isso a RTP compra e alinha e assina, não há aqui aldrabice nenhuma, aldrabice é no sentido criativo, vá, no sentido de... Mas também sei que há filmes, e por acaso até sei que o filme do Arturo Terra Nova é um Deus, que arranja uma maneira de, depois quando passar na televisão, ter outro outra olhar. coisa, porque é realizado, sim, a série é realizada pelo Gil Leitão. Sim, mas sim, portanto, há vários exemplos. E nos Estados Unidos, quer dizer, o que não falta é séries que transformam-se em filmes e filmes que transformam-se em séries. E isso aí parece-me que pode ser uma exploração criativa interessante de um determinado universo que é criado por uma plataforma e que tu percebes que tem potencial para alcançar outros espectadores e para passar para, né, como Breaking Bad, que teve o filme ao caminho e noutras coisas. E agora vem o dos Sopranos. Não é? Pode ter esse gancho, eu acho que pode ser interessante também justamente naquilo que estávamos a falar há bocado, por captar algum público de televisão que eventualmente fica interessado na série, se for a primeira série e depois o filme, e depois vai ao cinema ver o filme. Portanto, acho... Vamos ver o que é que vai acontecer com o Bem Bom, porque logo a seguir também vai ser uma série, o filme das Doce. Não é? Vamos ver. Eu agora propunha vermos umas imagens do filme do Zé Oliveira, onde o Tiago é o protagonista, e agradecer a vossa presença. Portanto, os conselhos da noite. 2 de Abril. 2 de Abril. Está combinado, vamos ver o trailer. Vai, meu filho. E volta sempre que quiseres. Vou para Braga. Vou para casa. Where
Então, e em Braga? O que é que se faz para além de falar inglês? Quando aprenderes a ver um destes, tens um bico para a vida. Tu não és aquele puto que passava aqui as tardes no meu cinema? Senta aí, pá. Foda-se, tu és um escritor premiado, pá. Acorda, foda-se. Sarah Jane. Outra vez por aqui, cowboy. O que é que você sabe da minha vida? E tu sabes? Fica bem. Já estamos com outros convidados. O Carlos continua aqui, porque é sempre a voz da razão. E eu agora queria apresentar o Justin Amorim e a Alba Batista. Eles têm carreiras, o Justin realizador, produtor, a Alba atriz, sendo que há uma coisa em comum entre eles, que é o Liviano, que é um filme que já daqui a pouco já vamos ver imagens. É o primeiro filme, a primeira realização do Justin, um dos primeiros filmes da Alba, em termos de longas, é pá, e o primeiro, não é? Foi o primeiro. Sim. Foi o primeiro. O primeiro. E, entretanto, o tempo passou, porque rodaste, o filme estreou depois, mas já rodaste há alguns anos, já há uns 5 anos, e a tua vida, Alba, deu assim uma grande volta. De repente, estás a fazer muito cinema e não é só em Portugal. Agora, já paraste a pensar, desde o Liviano até aqui, é um percurso já. É um percurso. É um bocado assustador pensar nisso. Como em 5 anos. Mas é um bom susto, não é? Sim, é maravilhoso, não há queixas. Pois, muitas vezes outras queixas de falta de trabalho tem sido um bocado o contrário, não é? O elemento da sorte está sempre presente também, acho eu. Tu, quando filmaste ou descobriste a Alba, ela era mais jovem, mas foi aquele instinto teu de estar ali um rosto de cinema, foi isso? Foi. Eu, na verdade, já tinha escolhido o elenco todo. Ela é uma das 3 irmãs no filme e foi a Diana, a protagonista do filme, porque eu não conseguia encontrar esta miúda mais nova, a irmã mais nova, e foi a Diana que sugeriu, porque elas tinham acabado de fazer novela juntas, e que tinha sido a tua primeira novela na altura, e a Diana é que sugeriu, fala com esta miúda. E nós já estávamos em pré-produção no Algarve, eu desesperado à procura desta terceira irmã, e a Alba apanhou... Estavas no Brasil, acho eu. No Brasil, sim. Qualquer coisa, e depois vieste e foste lá para baixo e fizemos um mini casting. Eu percebi logo que ia ser ela. Isto para as pessoas que não viram o filme, o Liviano, que só estreou há 2 anos atrás. Estreou em 2018. 2018. O que é o Liviano? O filme, pronto, é a história das 3 irmãs, paixão, e... a mãe delas desaparece. Eu já não falo desta sinopse há um monte de tempo. A mãe delas desaparece e as 3 vão assim à procura delas, e pelo Algarve estavam a falar um pouco de descentralizar um pouco também. E o Liviano foi o primeiro filme todo rodado no Algarve, e pronto, elas vão à procura, e é assim, um coming of age de 3 Sim, o filme adolescentes. fez-me lembrar um pouco As Virgens Suicidas, de Sofia Coppola, que é um pouco a referência direta, mas depois tem um mérito muito interessante. Mesmo estávamos aqui a falar, o filme não é um filme subsídio dependente, porque não recebeu o subsídio, foi feito também com alguma perseverança, demorou alguns anos, foi um combate, mas é uma prova que pode existir um cinema feito à margem dos subsídios. E também tu eras muito jovem na altura, não tinhas um currículo, tinhas acabado isto convém dizer, estudou nos Estados Unidos, também se calhar tinhas outro mindset, outra mentalidade, não é? Sim, na verdade, muita gente não sabe isto sobre o filme, mas aquele filme foi feito no contexto da escola. Foi um filme que foi impulsionado pela tese que eu tive de desenvolver.
E o filme depois acabou por crescer um bocado e eu quis vir fazê-lo em Portugal e acabou por ter depois da distribuição comercial, que é raro para um filme de escola, mas sim, foi feito com muito amor e dedicação, especialmente na parte da pós-produção. E Alba, tu tens sido uma testemunha no próprio platô de muito cinema português. Ainda há bem pouco tempo vi o Patrick do Gonçalo Wadding, que estás maravilhosa, e sorte ou não, e acho que vais dizer que é sorte, mas tens estado a fazer a chamada diversidade do cinema português. Faz um filme como o Patrick, mas também já te vimos num filme do Edgar Pera, que não tem nada a ver, temos-te visto em curtas que têm um cinema muito realista, por exemplo, o filme da Leonor Noivo. Tu tens estado a presenciar esta diversidade do cinema português, não é? Que é ótimo. Sempre foi uma meta minha e continua a ser. Não fazes a mesma coisa. Não fazer a mesma coisa e sair constantemente da zona de conforto, que acho que o cinema português apresenta-nos com uma variedade imensa de assinaturas muito específicas. Falando de Leonor Noivo, que é este realismo absolutamente cru, até um Edgar Pera, que é um surrealismo igualmente cru. Bastante cru. Até um Gonçalo Waddington, que é absolutamente detalhado e perfeccionista, e são todos igualmente exigentes, e eu pessoalmente gosto do desconforto. Mas nesse desconforto estás a falar, há também riscos, por exemplo, eu sei que vi uma curta-metragem tua do Artur Serra Araújo, que é uma questão mesmo, é um filme muito arriscado, porque se passa à noite, quase um single shot, com umas condições de realismo muito, muito fortes. É uma aventura fazer um filme desses, por exemplo. Sim, completamente. Essa curta foi um exemplo de um filme experimental que foi feito, onde o realizador se sentou comigo e apresentou-me a sua ideia, o que se passava dentro do seu processo. E, naturalmente, uma coisa é um pitch, é o idealismo do que tu desejas que o teu filme fique, outra coisa é o realismo e as filmagens e as condições. E este filme foi algo um pouco delicado. Mas também tem muito a ver com o teu instinto, acho eu. Pelo menos comigo. Já tive em certas situações onde me prometiam mundos e fundos e algo me dizia que não era para mim ou não era para já. E tudo bem. E não foi sempre dizer sim a tudo. Acho que para conseguir fazer cinema diferente e para não ser categorizada como isto ou aquilo que todos nós temos a tendência a fazer, infelizmente. Tens que dizer que não. Sim, de vez em quando sim. Exato. E arriscar, portanto, outro dos filmes que eu te vi, e foi também no Algarve, foi o filme do Ivan Ferreira, que é num sítio incrível. Sim. O Equinócio, não é? O Equinócio. Isso foi altamente experimental também. Esse Equinócio é um filme, já agora, para quem não viu, uma curta-metragem do Ivan Ferreira, onde eu acho que ele descobre um território de cinema, que é aquele Algarve das ilhas. É na mesma ilha onde nós filmámos, onde eu tenho as minhas cenas, onde tu por acaso não vais, mas... Mas isso mostra que em Portugal há muitos cineastas que têm uma preguiça de olhar, que não descobrem sítios que são sítios de cinema. A ilha, como é que se chama? Ilha Deserta. Ali perto de Fuseta, não é? Exato. E é um decor de cinema incrível. O Ivo percebeu isso, tu percebeste isso. E agora também queria te perguntar, vocês têm projetos em comum no futuro, ou não? Estamos a ver. Hoje estávamos precisamente a falar sobre isso, que é engraçado. Eu estou a preparar uma série agora, vamos rodar em maio, para a RTP Play, que é a única plataforma do momento em Portugal, que começa a dar uns passos cada vez mais interessantes. Ela, na plataforma dela, que está prestes a estrear na Netflix, mas... Warrior Man, convém dizer o nome. Sim. E pronto, eu estou a preparar essa série, entretanto estou a preparar outra para mais à frente no ano, que ganhou um financiamento do ICA. Mas ela está com uma agenda complicada. Vamos ver no Patrick, que estreia em junho, creio eu. Warrior Man, a qualquer momento na Netflix, não é? Sim. E mais cinema português que tens feito entretanto? Fiz a longa do Gonçalo Avontelos, Nunca Nada Aconteceu, que não sei quando é que vai estrear, confesso. Ainda está em pós-produção, creio. Sim, mas deduzo que seja este ano. Este ano, não sim. sei. E também o filme do Artur Serra Araújo? Sim, a longa do Artur Serra Araújo e uma participação no filme do João Mário Grilo também. Sim. Sim, portanto, um ano forte. Isso de estreias, mas depois de filmar também está... Não tens mais.
E Justin, tu, que isto também acho que é importante pormos no debate, que é a questão, tu és realizador, mas também és produtor, tens que pôr aqui 2 chapéus quase. Como é que é o Justin produtor? Acho que ele é fixe, ele é porreiro. Nós, neste momento, pronto, o Leviano originou eu criar a minha própria produtora. Promenade. E a Promenade, sim, com o Bernardo, temos produzido os filmes deles. Há pouco estavam a falar como, sei lá, dinamizar um bocado, e nós foi também não focarmos só no cinema, nós estamos também a tentar ir atrás da televisão, das plataformas, até videoclipes, às vezes só para divertir-nos. A Casa do Cais, sim, que está agora no ar, e pronto, é a série de mais sucesso da RTP Play. E eu esqueci-me completamente de qual é que foi a pergunta. Encontrar novas formas, não é? Sim, e o Justin produtor eu não gosto de produzir as minhas próprias. Agora na série eu já disse lá no escritório, eu não posso porque eu vou tomar decisões horríveis. Vai ser a Promenade. Sim, mas temos pessoas lá dentro que vão produzir quando eu estou a realizar. O Justin realizador na ordem. É que senão eu gasto o orçamento todo logo, tipo, só escolher atores, ou não, mais na direção de arte. Uma coisa tua, guarda-roupa. Mas importa dizer que eu acho que isso é um trabalho de cineasta. Foi um vídeo que ele fez contigo para a Vogue. Sim. Eu achei que ele tinha cinema, era assim uma vinhetazinha, mas tinha um olhar de muito pop no bom sentido e verdadeiramente cinematográfico. Isto também mostra que um realizador, e o Pedro Costa, por exemplo, faz muito isso, não faz só cinema, vai fazendo outras coisas. Sim. Isso é importante, não é? Para ganhar... Sim, isso foi um projeto, foi a agente, não é? Que achou que devíamos trabalhar em conjunto, que a Vogue queria fazer uma coisa contigo. Sim, e ela pensou. E foi a melhor ideia que podiam ter tido, porque, para não falar do facto do Justin e eu sermos grandes amigos e termos já uma química natural. É a tua musa. Uau! Se ela me deixar, continuar a ser. O Justin tem um talento muito único e tem uma estética diferente que eu acho que... Portugal é muito diferente. Sim, que tem imenso valor e acho que é mesmo única e ele sabe dar este balanço perfeito entre algo suave, juvenil, mas... Pop. E foi isso que fizemos no vídeo da Vogue. Foi precisamente isso e eu não imagino esse vídeo ter sido feito com mais alguém ou com a naturalidade com que foi feito. Yeah. Não, era eu e o Bernardo com 2 câmaras e fomos tipo... E foi a brincar um pouco, mas é nesse aspecto que, pelo menos do que eu tenho observado, é assim que tu trabalhas melhor também, vêm-te as ideias no momento, para além das que tinhas trabalhado na pré-produção e tudo mais. O Carlos, eu já agora aproveitava, quando eles estão a dizer que estão a fazer este tipo de coisas mais fora, se sentes que o cinema português, muitas vezes ainda hoje, está a precisar de um certo desviar o caminho, fazer coisas ainda mais fora, se quiseres. O chamado fora da caixa é um termo que eu não gosto muito, mas não ir para o que já foi feito, se calhar. Não é? Eu acho que a forma mais canónica de responder a isto, acho eu, se reparares, há um conjunto de cineastas que já têm créditos firmados e filmados, como o Salavisa, o Gabriel Abrantes ou a Salomé Lamas, pelo menos estes 3 nomes toda a gente reconhece, que compreenderam rapidamente que o cinema, estando em mutação, precisava de se relacionar com outras artes e também com outras disciplinas, não só artes. Registros. E isso, naturalmente, era isso que eu ia dizer a seguir, naturalmente acarreta um conjunto de registros que nós podíamos dizer que ainda correspondem à lógica do pós-moderno, mas que se calhar já estão um bocadinho à frente e que têm a ver com a forma como o cinema, mais do que ter uma relação problemática ou não problemática, isso é uma questão que ainda está em cima da mesa, eu creio, em Portugal hoje em dia, com a televisão, inseta relações com outros registros, nomeadamente com a arte contemporânea, nomeadamente com questões como a antropologia ou ciências sociais e humanas, preocupações políticas, sociais, etc. Cinema e, portanto,
o cinema vai-se mutando, vai-se diversificando, porque também o público, e quando falo aqui o público, não falo nem do grande público, nem do público cinéfilo, falo de um conjunto de pessoas que compreendeu também que, por vezes, as suas áreas são invadidas pelas imagens, nomeadamente o antropólogo que percebe que, de repente, embora a antropologia seja um caso específico, porque já vem bastante atrás, mas que percebe que as suas áreas, de repente, são invadidas, entre aspas, pelo cinema. E, portanto, já não é só o cinéfilo que vai ver este tipo de filmes ou que se preocupa com este tipo de filmes. E eu acho que isso é extraordinariamente interessante, porque tu, a certa altura, já não consegues... Isso sempre a favor da ideia de arte, não é? Tu cada vez mais tens dificuldade a categorizar, a colocar em boxes de certos objetos. O que é arte, o que é comércio? Ou seja, onde é que isto é um documentário, onde é que isto é um filme que vai ser mostrado numa sala de cinema ou não, ou no Netflix, ou numa exposição. E, portanto, esta espécie de indefinição faz bem é essa ideia de arte que incómoda, não é? Que nos provoca, não é? Eu acho isso absolutamente... Ou seja, nem sequer é uma coisa que naturalmente, quer se queira, quer não, vai acontecer. Não é para estar aqui um jovem cineasta e uma jovem atriz, mas esta renovação que o cinema português, chegamos a 2020, tinha que dar, está a suceder, com dores de crescimento, se calhar, inevitáveis, porque o cinema português sempre foi uma coisa de vassalagem, os mais novos tinham os seus cineastas de cabeceira de referência, o Pedro Costa chegou a um momento em que é o paizinho espiritual de muitos, mas a da altura estão a surgir nomes como o Justin Amorim, como o Bernardo, que trabalha com ele, ainda que já são até os pós Gabriel Isabrantes e esses que disseste agora, Salomé Lamas. Isto pode originar aqui ideias de conflito, claro, mas sobretudo alternativas, vias diferentes, não achas? Sobretudo também porque acontece, e eu acho que o digital aí veio alterar muito a questão, não é? Que é cada vez mais os cinéfilos e os realizadores, os jovens artistas, não têm como têm muito mais facilidade de acesso a todo o tipo de cinema que se produz em qualquer parte do mundo, e quem diz cinema diz arte e diz videoclipes e diz televisão, etc, etc, acaba por formar a sua família de musas ou família de influências que não tem necessariamente a ver com a geografia ou com a história do cinema do seu país. E, portanto, a certa altura nós não podemos dizer com clareza com clareza ou sem ser discutível que determinado autor pode realizar em Portugal, mas se calhar tem uma afinidade muito maior com um cineasta, por hipótese, na Tailândia. Estou a dar uma hipótese. E eu acho que isso descentraliza, descoloniza, para utilizar uma palavra, que antes não acontecia. Uma certa ideia de o que é o cinema português? De cinema e de cinema português também, com as suas vantagens e desvantagens, porque na verdade também há que dizer, em minha opinião, também há esse lado positivo, mas há o lado do reverso, não é? Que é esta ideia de... O reverso é esta ideia de não conseguirmos, por vezes, estabilizar ou controlar para nós ou para cada criador, essa espécie de família de influências. E a certa altura parece que tudo vale. E esse tudo vale não tem nada contra. Pode provocar obras que são absolutamente desequilibradas ou pouco interessantes. É só nesse sentido que eu falo do reverso desta espécie de descentralização forte. Mas isso tem a ver também com a forma como cada um gera, como cada artista gera o seu percurso, não é? Sim. Mais do que Sim, eu acho que nós na produtora temos tentado tentar entender os padrões de consumo, especialmente mais próximo da nossa geração, que é com quem nós trabalhamos quase exclusivamente na produtora, e tentar entender o que é que as pessoas estão mais ligadas, o que é que as pessoas estão a ver mais, e tentar trazer esses aspectos técnicos, imagina, de ritmo ou de tom, o que é que as pessoas estão vibing with mais, e trazer isso para histórias contemporâneas. E daqui. A Casa do Cais é um exemplo disso. Tem um ritmo de uma sitcom americana, mas é a Casa do Cais, do Sodré. É muito daqui e fala sobre problemas mesmo daqui. E acho que é por isso uma das razões pelas quais correu tão bem.
E outro exemplo disso é o outro filme que nós produzimos e está em pós-produção agora, que é o filme dos Capitão Fausto, O Noite em Claro, do Filipe Bragança, que é um realizador brasileiro que vem para cá fazer um filme sobre os Capitão Fausto. E é uma longa. É uma longa, que é uma banda muito, também lisboeta. E então, pronto, nós estamos a tentar trazer essas coisas. Há pouco não se falou, mas vocês aproveitem e falam, e a Alba já se meteu em muitos projetos que são verdadeiramente coproduções. A coprodução pode ser um desígnio bonito para o cinema português, não é? Sim, o Patrick, por exemplo, foi isso, foi uma coprodução e... Sim, sim. E houve esse balanço também. Durante a promoção sentia-se que havia esses departamentos, digamos. Até diferenças de cultura, a certo ponto, tendo sido uma coprodução francesa e alemã. Que eu acho que acrescenta. Sim. E portuguesa, não é? Porque eles vêm. E portuguesa, claro. Tu filmaste só cá. E sim, eu acho que pronto, as coproduções são uma coisa que nós estamos a tentar. Sim, eu há pouco acho que estávamos a falar aqui de vias, mas acho que devíamos olhar bastante também para os nossos vizinhos europeus e não só. Tu atravessaste agora o Brasil com o Filipe Bragança, mas eu acho que é muito importante não fazermos um cinema só fechado. Também podemos fazer, mas também podemos não fazer só cinema Sim, fechado. no início do mês de Abril, Portugal é o país convidado num festival em Espanha, que é o Interplay, que é mesmo focado nas... Eu não conheço muito bem, mas nós vamos e pronto, eles estão mesmo à procura disso, é de criar essas webséries e assim, que cruzem Portugal e Espanha, no caso. Nós temos esse problema de ser limítrofe. Eu creio que agora não vamos ter muito mais tempo. O cinema português podíamos estar aqui maratonas, eu podia fazer aqui uma direta, rodava os convidados, porque há muito talento no cinema português. Foi só um micro talento que esteve cá hoje, estas pessoas. Terra Nova, Os Conselhos da Noite, descubram o teu filme leviano nos videoclubes, porque eu acho que é um filme que daqui a uns anos vai ganhar, porque se calhar tocaste ali, se calhar numa ideia dos millennials, que daqui a uns anos vai ser vista com outros olhos. Mas pronto, aproveitava já agora, despedíamos com imagens do teu leviano. Quero dizer também que vamos voltar para o mês que vem com outro tema, apesar de me apetecer estar sempre a falar do cinema português, porque o cinema português merece mais tempo de antena em todo lado. Muito obrigado e obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado, Carlos, obrigado, Alba. Obrigado, Justin, e vamos vendo um bocadinho do teu leviano e até breve. Estamos aqui com a Anitta, mãe de Adelaide Paixão, e as suas irmãs Carolina e Júlia Paixão. Que apelido maravilhoso! Paixão. Júlia, é cá a tua irmã Adelaide? Não sei, não faço ideia. Tens a certeza? Estás a ver aquele livro? É irmão daquele e daquele. Acabaram de se mudar para cá. Quer dizer que alguém faz anos hoje? É o evento do século. Ela faz 50. Então esta foi a festa de que todos falam? Foi. Estás pronta? A mãe vai-te matar. Foi nessa noite que ela nos abandonou. Ela vai voltar? Não. Vamos procurá-la. Podes falar comigo. Uma vez foste uma rapariga de 19 anos. Não há dúvida de que a nação parou com esta notícia. É difícil ficar indiferente.